Continuando o conteúdo de efeitos biológicos, vou estar tratando sobre tipos de célula. Vamos falar sobre células somática e célula germinativa. Célula somática envolve a formação corpórea, por exemplo, ossos, músculos. Células germinativas envolve a transmissão das características hereditárias. Ou seja, em relação à célula somática, uma célula somática viável, mas modificada, pode ainda reter sua capacidade reprodutiva e dar origem a um clone. Caso o clone não seja eliminado pelos mecanismos de defesa do organismo, ele pode resultar, após um período prolongado e variado período, chamado de período de latência. O que seria o período de latência? O momento que a pessoa se expôs à radiação até a manifestação orgânica do sintoma. Esse período nós chamamos de período de latência. Assim, chamado de período de latência no desenvolvimento de uma condição maligna, geralmente chamada de câncer, que é o principal efeito somático tardio da exposição à radiação. Ou seja, traduzindo aqui, os efeitos somáticos envolvem a pessoa que se expôs à radiação e o dano a essa pessoa. Tá? A patologia, o sintoma é no mesmo indivíduo. Efeito somático não tem nada a ver com somatório, tá? Não tem nada a ver com soma, sim com tipo de célula. Célula somática corresponde à formação corpórea, ou seja, se o dano ocorreu numa célula somática, a manifestação do dano é no próprio indivíduo que se expôs. Resumindo, e células germinativas envolve a transmissão das características hereditárias, ou seja, caso o dano ocorra em uma célula germinativa, cuja função é transmissão de informação genética para as gerações posteriores, os efeitos que podem ser diferentes tipos e severidades serão expressos nos descendentes da pessoa exposta. Esse tipo de efeito estocástico é chamado de efeito hereditário. Assim, a classificação dos efeitos biológicos, isso aqui é extremamente importante, a classificação dos efeitos. Os efeitos biológicos são classificados em tempo de manifestação, nível de dano e dose absorvida. Quando eu falo de tempo de manifestação, pode ser de forma imediata ou tardio, ou também pode ser chamado de retardados. Caso seja imediato, logo são em doses assim, muito alta. Por exemplo, numa situação como ocorreu em Chernobyl, tá? São doses elevadas, são doses de uma situação de uma bomba nuclear, por exemplo, você vai ter danos ali imediatos, ok? Mas, basicamente, no dia a dia das práticas, os efeitos eles ocorrem de forma tardia. Em relação a nível de dano, nós temos os danos somáticos e os danos hereditários. Danos somáticos envolve o próprio indivíduo que se expôs. O dano está relacionado a quem se expôs. O efeito hereditário, o dano está relacionado à futura geração da pessoa que se expôs. Em relação à dose absorvida, nós temos os efeitos estocásticos, que envolvem a probabilidade, que nós vamos estudar, e o efeito determinístico. Falando de efeitos estocásticos, é um efeito na saúde induzido pela radiação, cuja probabilidade de ocorrência é maior para doses de radiação maiores e cuja severidade é independente da dose. Então, vamos lá no que tem de importante aqui. Primeira coisa,
o efeito estocástico, ele é um efeito que envolve probabilidade, ou seja, é um efeito na saúde induzido pela radiação cuja probabilidade de ocorrência é maior para doses de radiações maiores, ou seja, quanto mais a pessoa se expõe, maior a probabilidade do dano. Mas a severidade é independente da dose. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa ela foi para a praia, recebeu uma exposição solar e no futuro desenvolveu um câncer de pele por conta disso. A severidade, nesse momento, ela foi independente da dose, porque outras pessoas podem gerar também um câncer de pele ou não podem gerar um câncer de pele indo à praia com o maior número de vezes. O que nós podemos afirmar é que a probabilidade aumenta com o aumento da dose. Então, quanto mais vezes você vai, por exemplo, se expor à radiação solar de forma excessiva, maior a probabilidade de você ter um câncer de pele. Foi claro? Quanto maior o número de vezes você joga uma moeda para o alto, maior a chance de você acertar o lado da moeda que você escolheu. Quanto maior número de vezes eu me exponho à radiação ionizante, maior a probabilidade de eu ter um dano biológico gerado pela radiação ionizante. Mas a severidade é independente disso, ou seja, imagine uma moeda ou um dado, tá? Vamos pegar um dado, tem ali 6 lados. Eu escolhi o número 1. Eu joguei uma vez para o alto, eu já pode cair no 1. Tem uma probabilidade de acontecer. Como eu posso jogar 10 vezes para o alto e não aparecer o número 1, aparecer só 2, 3, 4, 5 e 6, e não 1. Então, a severidade é independente da dose, mas quanto mais vezes você arremessa, maior a probabilidade de você acertar o número que você escolheu, ok? Então, novamente, o efeito estocástico ele é um efeito probabilístico, tá? Ele é um efeito probabilístico, mas a severidade é independente da dose. Nós sabemos que a ocorrência dessa probabilidade aumenta com o aumento da dose, ok? Assim, os efeitos estocásticos podem ser efeitos somáticos ou efeitos hereditários. Ele pode ocorrer na própria pessoa ou na futura geração. Geralmente ocorre sem um nível limiar de dose. Você não tem um limiar de dose para dizer, ó, acima dessa dose aqui, a manifestação é certa de ocorrer, como acontece nos efeitos determinísticos que nós vamos estudar. São exemplos o câncer, as leucemias, assim como os efeitos hereditários. Logo, os efeitos estocásticos não há limiar de dose. Nenhuma dose é considerada segura. O aparecimento é tardio, não é algo rápido. Em relação ao tempo de latência, que é o tempo onde a pessoa se expôs até a manifestação. Em relação ao tempo de latência, vários anos para o câncer, centenas de anos para efeitos hereditários. A probabilidade aumenta com a dose. E o grau de severidade não varia com a dose, que foi o exemplo que eu dei no caso da exposição solar. E o efeito determinístico? Um efeito da radiação para os quais existe um limiar de dose acima do qual a severidade do efeito é maior quanto mais elevada for a dose. Ou seja, o efeito determinístico, eu já consigo gerar um patamar, o que nós chamamos de limiar, e falar, olha, acima desse valor aqui de dose, a manifestação é certa. Por exemplo, uma radiodermite, uma catarata, você já consegue determinar, ó, ele recebeu uma dose de 10 grays, ele vai morrer. A gente só não sabe o dia ou a hora, mas a gente sabe que receber uma dose de 10 grays de corpo inteiro é fatal. Então, é um efeito determinístico. A probabilidade de existirem danos observáveis é zero em baixas doses de radiação.
Ou seja, para baixas doses de radiação, você não vai encontrar efeitos determinísticos. Mas, acima de algum nível de dose limiar, esta probabilidade aumenta em 100%. Ou seja, acima do limiar estabelecido, é certo de ocorrer os efeitos, porque ele é determinístico. A gente consegue determinar o dano. Este tipo de efeito é chamado de determinístico porque é certo de ocorrer se a dose for grande o suficiente e for superior ao limite. Exemplos de efeitos determinísticos: queimaduras por radiação, ou seja, a dose foi tão alta ali que gerou queimaduras por radiação. Isso ocorria muito no início dos tratamentos de radioterapia, com fontes. Então, se expõe muita radiação ionizante e aí aparecia radiodermite naqueles locais, gerava queimadura, isso lá no início, ok? Do uso da radiação para tratamentos de câncer e outros tipos de tratamento. Indução de esterilidade temporária ou permanente nos tecidos e ovários. Depressão da eficácia do sistema sanguíneo, levando a uma diminuição do número de células sanguíneas. Catarata, por exemplo. Um caso especial do efeito determinístico é o síndrome da radiação aguda, resultante da irradiação aguda de corpo inteiro, ok? Então, os efeitos determinísticos, os danos eles são conhecidos, porque existe um limiar de dose, que a partir desse limiar de dose, desse valor para cima, os danos são estabelecidos já pelo homem através dos estudos, das pesquisas e dos acidentes que já ocorreram, das evidências que se tem. Com isso, gente, eu termino esse conteúdo de efeitos biológicos. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências desse material. Voltando aqui, ó, não esqueça da classificação. Só apagando aqui, ó, da classificação dos efeitos. Os efeitos podem ser classificados em relação ao tempo de manifestação, imediato ou tardio, em relação ao nível de dano em células somáticas ou hereditárias, e também em relação à dose absorvida, que vai gerar ou o efeito estocástico ou o efeito determinístico. Com isso, finalizo. Grande abraço, até mais.